Oi pessoal, tudo bem, quinto ano? Bem-vindos novamente, vamos para a segunda aula dessa semana, né? Já gravei mais de uma vez essa aula, preciso fazer essa menção que aconteceu um errinho ali 2 vezes seguidas e aí eu tive que regravar a aula, mas não tem problema, vamos lá, vamos trabalhar isso. O que a gente vai fazer? Primeira aula vocês viram que foi uma revisão sobre a industrialização do Sudeste, né? E nessa parte da industrialização do Sudeste, na revisão, eu trabalhei até a gente chegar no Juscelino Kubitschek, que foi aquele cara que trouxe as indústrias de carro de lá de fora aqui pra dentro, né? Vocês lembram disso? Primeiro videozinho, então eu fiz isso. A gente relembrou todo o ciclo do ouro, o fim do ciclo do ouro, o início do ciclo do café, o fim do ciclo do café, que aí começa as pequenas indústrias com o dinheiro que veio do café e foi acumulado durante muito tempo ali com a venda do café, né? E aí se investe em pequenas indústrias, né? Os donos das fazendas começaram a criar pequenas indústrias, indústrias de calçado, indústrias ali de mochilas, indústrias de tênis, de sapato, de móveis, de roupa de cama, de roupa propriamente dita, indústrias de baixo valor de consumo. Porque, por exemplo, uma camiseta dessa custa o quê? 40 reais, 30 reais, né? É um baixo valor, não é um valor alto. Mas, depois, Juscelino Kubitschek, esse foi a era Getúlio Vargas, que fez com que esses caras pegassem aquele dinheiro que eles estavam muito tempo guardadinho ali, que era um deles, né? Falassem com esses caras, olha, por que vocês não investem em pequenas indústrias pra gente começar a industrializar o nosso país, industrializar o Brasil? E aí esses caras resolveram realmente fazer isso, né? Tanto para a população interna quanto para a população externa, para vender para fora do país. E aí, gente, vem o Juscelino Kubitschek. O Juscelino Kubitschek vem depois de Getúlio Vargas. É o segundo processo de industrialização do país, onde ele pega e fala assim, gente, vamos trazer para cá grandes indústrias. Indústrias grandes e gigantescas que produzem muitos produtos anualmente e que vão produzir no Brasil e fazer o nosso país se industrializar e se desenvolver muito, né? E indústrias não de baixo valor, mas indústrias de alto valor agregado, né? Então a gente não vai produzir mais camiseta a 40 reais, a gente vai produzir um carro de 40 mil reais. E aí a gente começa a trazer para cá a Ford, a Fiat, a Volkswagen e a Chevrolet, as 4 primeiras indústrias que se instalaram ali na região de São Paulo, né? A gente já viu isso na semana passada não, no vídeo passado dessa semana ainda. Vocês lembram disso, né? Então a gente parou aí. E agora, o que acontece? E depois? O que acontece com o Sudeste? Ele para aí? Ele fica parado? Ele se industrializa? Passa por esses 2 processos de industrialização e ficam parados? Não, né? Não. Vamos ver o que acontece. Vocês já viram isso. Lembrem, vocês já viram isso. Isso não é matéria nova. Isso é uma revisão. Eu estou recapitulando o conteúdo porque eu sei que a gente aprende de maneira diferente. Um pode aprender mais rápido e pode ter esse conteúdo muito fresquinho na cabeça, mas outro pode aprender mais devagar e precisa revisar o conteúdo. Então a gente não precisa ir apressando o conteúdo para ir bem rápido. A gente pode ir pouquinho a pouquinho, paulatinamente, aprendendo em conjunto. Porque aquele que já sabe alguma coisa, que já tem esse conteúdo fresco, vai aprender uma coisinha nova, né? Sempre que vê um vídeo, sempre que vê alguma coisa, vai aprender algo novo, vai ter algo novo para colocar para dentro. E aquele que já é mais corriqueiro, né? Aquele que na verdade não conseguiu aprender tudo que poderia aprender, vai conseguir aprender mais, ter mais uma oportunidade de aprendizado. Então vamos para lá, porque a gente tem bastante coisa aí para ver e bastante coisa pra gente aprender em conjunto, beleza, gente? Deixa eu fazer aquela coisa que vocês já conhecem, diminuir a minha telinha e colocar aqui. Feito. Aí eu faço isso aqui e aí vocês estão vendo a minha tela. Deixa eu... Isso, bem essa aqui mesmo. E depois de JK, depois do JK, o que acontece? Que a gente tem a fábrica da CSN, gente. Olha que bonita a fábrica da CSN. Bonita, né? Depois, isso é um dado de 2014 aqui, ó, 2014, um dado de 2014. 46% das indústrias do Brasil estão no Sudeste, ou seja, a cada 10 indústrias, 4 estão lá no Sudeste do país.
E aí isso vocês já viram, né? A gente já viu na aula passada esse processo aqui, beleza? Não vou recapitular porque eu acabei de recapitular também. E aí a gente vê como houve uma industrialização muito acelerada da região de Sudeste, né? De São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais, são os 4 estados, né? Os 4 estados do Sudeste. Vocês têm que saber disso. Isso é o básico, gente. São Paulo, Espírito Santo, Minas Gerais e... São Paulo, Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Deixa eu pegar a borracha aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Então, como a gente teve uma industrialização muito acelerada... Poxa, não, deixa eu... Fez com que surgisse alguns problemas ali, né? São Paulo cresceu e se transformou, atraindo muitas indústrias que se espalharam pelas cidades vizinhas. Essas também cresceram e se uniram à capital, formando uma área chamada de Grande São Paulo, de 33 mil habitantes a 17 milhões. Então, de 33 mil habitantes, foi para 17 milhões. 7 milhões de habitantes. Muita coisa, né, gente? Aí, ó, os municípios que foram fazendo o que a gente chama de conurbação urbana, que é quando a gente vê, não consegue mais ver a diferença entre um município e outro. A gente parece que estão todos legais. Acho que vão ficar mais assim. Parece que estão todos juntos, né? Todos juntos são a mesma cidade. A gente não consegue mais perceber a diferença de um município para o outro, ó. E é o que acontece em São Paulo. E aí esses problemas, começaram a acontecer alguns problemas relacionados a isso. Vamos ver quais são. Trânsito muito intenso, dificultando a circulação de carros e caminhões com matérias-primas e mercadorias, né? Além disso, falta de transporte público de qualidade, faltou transporte público lá, o pessoal começou a ficar chateado por conta disso. Para te instalar uma nova fábrica era um custo muito elevado do terreno, o terreno era muito caro, os salários eram muito altos, né, que as pessoas tinham que pagar para os trabalhadores, os impostos também muito alto, muito risco de incêndio, risco de falta de água, fez com que a cidade de São Paulo começasse ali, a região metropolitana, né, começasse a desacelerar um pouco esse processo de industrialização. Isso não quer dizer que São Paulo teve um processo de desindustrialização. Não aconteceu isso. Sempre um número maior, houve um número maior de indústrias se instalando lá do que menor saindo. Eram menos indústrias que saíam e mais que se instalavam. Então sempre teve um processo de industrialização. Pode ser que o processo diminuiu a velocidade, né? Cresceu o processo de industrialização, mas ainda estava desindustrializando. Até os dias de hoje ainda se industrializa. Ainda o saldo positivo de indústrias que vão se instalar em São Paulo, beleza? Mas procurando aluguel, principalmente aluguel, mão de obra e imposto mais barato, eles foram para outras cidades do estado de São Paulo, do interior de São Paulo, né? Cidades do interior, beleza? E assim também como para outros estados do país. Aí, ó, um carro pegou pela enchente lá na Vila Madalena, que é a zona oeste lá do estado de São Paulo. Tranquilo, gente? Já o estado do Rio de Janeiro foi o segundo mais industrializado do Brasil, né? Ele passou essa industrialização também com o ciclo do café, né? Por conta do café ele também teve seu processo de industrialização. Então, gente, esse estado começa ali a fazer um pequeno investimento em indústria por conta do dinheiro acumulado. Também ali na cidade de Macaé, pertinho do Rio, começa a operar a Petrobras, né? Tem ali no Vale do Paraíba, em Volta Redonda, a instalação da CSN, que é a Companhia Siderúrgica Nacional, né? E como o Rio de Janeiro morava muita gente, por conta de ali ser a capital do estado, a capital do Brasil, também tinha muita gente para comprar os produtos da fábrica, né? E muita gente com dinheiro. Então, algumas fábricas começaram a prosperar de maneira bem rápida. Aí, ó, temos o Porto de Itaguaí, no estado do Rio, e aqui o plataforma de extração de petróleo, no município de Macaé. E aqui algumas fotos do Rio de antigamente, ó. Né? E aí, gente, com a Constituição de 88, após a redemocratização do Brasil, né, o fim da ditadura militar, a gente tem o que a gente chama de guerra fiscal no Brasil. Porque a
Gente, a Constituição de 88 fala que cada estado pode decidir quanto de imposto vai cobrar para cada serviço, para cada tipo de indústria, até para cada indústria, pode fazer negociações. E aí o que acontece? Como São Paulo cobrava muito alto o valor do imposto, outros estados iam lá na Chevrolet, por exemplo, e diziam assim: olha, se tu vir para cá, tu não precisa pagar imposto para mim durante 20 anos. Então compra um terreno aqui, se instala aqui, tu não precisa pagar imposto para mim, pode vir para cá. E aí a indústria, a Chevrolet pegava, saía lá de São Paulo, ia lá para o outro estado que ofereceu isso para ela, ofereceu um valor menor, e levava todo o emprego para lá, todo o investimento, todo o dinheiro, né? E tirava de São Paulo. E aí isso começou a acontecer em várias cidades do Brasil, em vários estados. Quem oferecia menos, né? E inclusive alguns lugares ofereciam mesmo 0% de imposto, não precisava pagar nada de imposto durante uma quantidade de ano, né? E isso fez com que a guerra dos lugares acontecesse. Então começou os lugares ali a se disputar. Por exemplo, aqui em Araquari, a gente tem uma cidade aqui pertinho de Floripa que se chama Araquari, fica do lado de Joinville. Não sei se vocês conhecem. Nessa cidade de Araquari, se instalou recentemente, em 2017, uma fábrica da BMW. A BMW instalou uma fábrica ali. Eles estavam em guerra dos lugares, em uma guerra fiscal, com um município lá do Nordeste, né? Porque a BMW queria instalar em um desses dois municípios. E aí o estado de Santa Catarina reduziu o imposto para 10% ou 7% sobre cada carro produzido pela BMW aqui. E além disso, a prefeitura de Araquari zerou o imposto. Então, durante 20 anos, a BMW não precisa pagar nada para o município por estar instalada ali dentro. Não precisa pagar nenhum imposto. Mas as indústrias do lado, que produzem banco, produzem roda, produzem volante, tem que pagar imposto, né? E essas indústrias começaram a se instalar ali por conta da BMW. E as pessoas que trabalham na BMW precisam também pagar imposto, né? E assim o município de Araquari consegue aumentar o valor de arrecadação e consegue aí se industrializar também, né? Então, além de concentrar em 1931% do valor da... Isso foi só um exemplo, tá, gente? Além de concentrar em 1990 31% do valor da produção industrial, a metrópole São Paulo acabou se especializando em atividades mais complexas e competitivas, que exigem um emprego mais qualificado de novas tecnologias, ligadas à informática e à comunicação. Exige que a pessoa tenha algum curso superior, né, faculdade, né? Sem dúvida, a cidade de São Paulo cresceu mais de 150 vezes no século XX. E parece que no século XXI sua dinâmica se consolida como o maior centro de serviços especializados em âmbito nacional, detendo importantes empresas no Brasil. Não por acaso, 50% das sedes das 50 maiores empresas brasileiras estavam localizadas em 2002 na Grande São Paulo. Então, das 50 maiores empresas brasileiras, 25 têm suas sedes lá em São Paulo. É um número muito grande, né? Aí temos a fábrica lindíssima, que dá para identificar, ó, a CSN, Companhia Siderúrgica Nacional. Fica lá em Volta Redonda. Essa fábrica é muito bonita e é muito grande. Eu já tive a oportunidade de ir lá, né, quando eu estava na faculdade. Gente, deixa eu voltar para cá. Então é isso. Fiquem bem, tá? Esse é o segundo vídeo, né, da nossa semana. É o segundo vídeo que eu tô fazendo aqui pra vocês. E é o segundo e último, né? A gente teve ali o vídeo falando sobre a parte inicial e agora sobre a parte final. É uma revisão zona, né? E a revisão, como vocês sabem, é um pouquinho mais rápida. Por que ela é um pouquinho mais rápida? Porque vocês já sabem disso, a gente tá só relembrando, né? Se vocês quiserem rever esse vídeo, vocês podem ir vendo, dando pause, anotando. Acho importante vocês fazerem isso pra gente ter a mente fresca para quando a gente for fazer a prova. Isso também é estudar, tá, gente? Estudar também exige um pouquinho de esforço da nossa parte. Quanto a mim, se precisarem de mim, podem me mandar mensagem no WhatsApp, podem entrar em contato comigo, eu tô sempre à disposição de todos vocês, tá? Um grande beijo, um grande abraço, fiquem bem, até a próxima semana.